de la Universidad Federal Río Grande del Sur de Brasil, la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil, la Universidad Aveiro de Portugal y la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Gracias por acompañarnos. Solicitamos la presencia del doctor Freddy Álvarez González, decano de la Casa de la Investigación, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenas tardes con todas y con todos. Adriana Palma, nuestra rectora, colegas todos y todas del Consejo, directivos, coordinadores, compañeros y compañeras profesoras de la universidad, colegas que se encuentran en este momento conectados en línea, algunas de ellas conocidas como la doctora Denise y igualmente Celia, con quien trabajamos ya en algunos otros proyectos de investigación regionales. Es un gusto que estemos todos acá, tenerles en nuestro primer encuentro de redes internacionales UCI, Entretejiendo Conocimientos. Quisiera, en nombre de nuestra rectora y de nuestra universidad, darle la más cordial bienvenida a la doctora Denise Leite, a la doctora Claudia Cruz Rodríguez, a la doctora Marcia Malaquina, a la doctora Isabel Piño, a la doctora Marcia Regia, a la doctora Clarice Monteiro, a la doctora Celia Carenato, igualmente a nuestros profesores investigadores de la UCI, la doctora Lourdes Alcaraz, el doctor Ángel Manzano, la doctora Natividad Mozo, la doctora Edith Torres y la doctora Adrián Llanes. Es un gusto poderles escuchar hoy sobre ya los resultados de esta importante investigación para la educación superior y adentrarnos en el tema de la autoevaluación. Un abrazo para todas y todos quienes están conectados desde Portugal, Brasil y aquí en México. Muchas gracias. Lo común se construye por las diferencias, por la necesidad de compartir, por el intento de comprensión del pensamiento del otro, escuchando el discurso de otros. Qualquer troca de conhecimento ocorre na discussão da prática de pesquisa. El conocimiento es identificar el tema que atraiga, que sea de interés común y que posibilite la investigación en una perspectiva de construcción colectiva. O tema de pesquisa tem origem em nossas deficiências, necessidades, preocupações, descontentamento e na inquietação que une as universidades. La investigación de asociación es una aproximación a través de las diferencias, resultando en la producción del conocimiento. Essas energias compartilhadas permitem a identificação de questões de interesse coletivo que unem as comunidades académicas. Para hablarnos de su experiencia como coordinadora de la investigación senior de las redes de evaluación y colaboración 3AA21, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Denise Leite. La doctora Leite es doctora en Ciencias Humanas, tiene estudios postdoctorales en el CES de la Universidad de Coimbra, Portugal, investigadora senior en el Consejo Nacional de Investigadores en Brasil. Ocupa cargos de vicepresidenta de GUNI UNESCO para América Latina y el Caribe. Fue integrante del GT de autoevaluación de CAPES y docente del programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Coordina estudios e investigaciones en materia de innovación, evaluación participativa y redes de investigación y colaboración. Bienvenida, doctora Leite. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye? ¿Se oye?
Te ouve? Ok, ok. Então, estamos começando essa tarde de trabalhos na conferência e nos cabe, como grupo de investigação, cumprimentar a LAUSI por sua iniciativa de trabalhar em conjunto, aceitando que as nossas diferenças façam essa construção de conhecimento que a América Latina tanto precisa. Estou contente de estar aqui e, ao cumprimentar a doutora Lourdes Alcaraz, que foi nossa companheira de investigação durante esses 3 anos, doutor Angel e outros companheiros da sua equipe. Eu quero cumprimentar a senhora reitora, a senhora Adriana Palma e ao nosso amigo doutor Fred Álvares, que é da Cátedra de Integração das Universidades Latino-Americanas, da qual a doutora Célia Carenato é a coordenadora do núcleo URGS. Então, na minha condição de coordenadora de investigação, desta etapa 3 da pesquisa, que vem desde 2010 se desenvolvendo, eu gostaria apenas de contar com vocês, não o resultado, não o produto da investigação, mas conversar com vocês sobre como nós armamos as redes de investigação. Esta, eu acho que é a questão mais fundamental hoje, nesta tarde, porque nós estamos sempre armando teias. Nós chamamos teias de aranha, todos conhecem, las telas de aranha, em espanhol. Então, é como estar armando essas redes permanentemente, porque elas se armam e se desarmam. E é por isso que quero contar-lhes um pouquinho desta experiência que temos ao longo dos anos. Por favor. A investigação que estamos fazendo junto com o CI se chama Avaliação e Redes de Colaboração. Bueno, parece muito fácil dizer assim, bueno, é uma rede, é fácil armá-la, mas não é assim. É produto de uma colaboração, é produto de uma associação. Para nós, se chama parceria, ou seja, para português é parceria. Assim, não é apenas a palavra parceria, são várias entidades em encontro, em associação. Podem não ser apenas universidades, podem ser empresas, podem ser outras instituições, podem ser ONGs ou outras situações, e podem ser como são pessoas, que é o mais importante na rede. Então, são pessoas que se aproximam e que constroem em conjunto um conhecimento. Normalmente, há uma colaboração entre essas pessoas porque elas têm um objetivo comum. Então, esses objetivos comuns, vocês estão nos acompanhando hoje, e nós agradecemos muito, em nome do grupo, estarmos aqui hoje, estarmos participando com vocês todos deste momento de discussão, de investigações. Nós queremos agradecer essa possibilidade e dizer para vocês que somos muitos, mas nem sempre uma rede são muitas pessoas, nem sempre uma rede é formada por um grupo grande. Às vezes, como dizia Newman, em 2001, 2 pessoas que publicam juntas já formaram uma rede. Então, o que importa é esse acercamento, e nós, como bem colocou a doutora Lourdes ao abrir esta sessão, é o acercamento por la diferença. Não é porque somos todos iguais. Exatamente porque somos diferentes, temos habilidades diferentes, capacidades diferentes, conhecimentos diferentes, que a rede se torna forte e firme e duradoura. Então, a força dos laços, os nós que unem a rede, é que fazem que ela seja forte. O próximo slide, por favor. Nosso sinal. Então, o que eu posso contar para vocês é que as nossas redes não se formaram para esta investigação. Elas se formaram há 30 anos, há mais de 30 anos atrás, nós começamos a trabalhar em redes. Então, começamos a trabalhar sem saber que estávamos em rede, porque não havia internet, não havia computadoras. Era o ano de 1989, 84 e 89 foi quando começamos a trabalhar em conjunto. Tivemos um evento, uma conferência na minha universidade, e desde então começamos a trabalhar. Estas redes que foram se armando, elas foram se construindo
com diferentes pessoas, mas, num conjunto, elas foram sendo expandidas, não apenas para o Brasil, mas para alguns países da América com os quais tivemos a oportunidade, a sorte de trabalhar, depois para Portugal, depois Espanha, chegamos até a Finlândia, ou seja, temos essa rede cresce ao longo dos tempos e vai se espalhando pela América e até atingindo Europa e voltando para as nossas pequenices aqui, numa cidade pequena ainda dentro do país. O outro slide, por gentileza. Então, na linha do tempo, eu não vou ler toda a linha do tempo, mas foram muitas investigações, cada uma delas em amarillo, vocês podem ver. Começou no primeiro seminário de 1989, seminário técnico, onde estavam pessoas da URGS, pessoas da Universidade de Buenos Aires e pessoas da Universidade do Chile, Universidade Católica de Chile. Acontece que nas letras que estão marcadas, assinaladas com negrito, que estão oscuras, e nesta primeira faixa estão as mesmas pessoas que hasta hoje trabalham com nós outros. As mesmas pessoas, Elisa Lucarelli, Marcela Molis, ou seja, de outros países, mesmo não havendo internet à época, nós já formamos uma rede. Por favor, o segundo slide. Ao longo dos tempos, essas redes foram sendo apoiadas e vocês encontram nesses slides, nestas lâminas, se pode ver quantas investigações foram feitas e quantas parcerias, associações fizemos. Cada logo é de uma empresa ou de uma instituição ou de uma universidade com a qual trabalhamos e que se reuniram para formar essas investigações. Neste mesmo slide, se pode ver a minha rede, a rede da Denise, que foi feita alguns anos atrás, já não é a rede de hoje, mas se vocês olharem os nós da minha rede, eles se confundem. Temos nós e temos linhas. Essas linhas se cruzam. E o interessante desse cruzamento das linhas é que eles vão formar sub-redes. Então, o exemplo é muito claro no trabalho que fizemos agora, nestes últimos anos, com a colaboração da equipe da doutora Lourdes Alcaraz Moreno. Se vocês cuidarem, a UCI tem a sua equipe, o seu grupo de investigadores. É uma rede dentro da rede. Então, é assim que se constrói conhecimento. Essa rede depois pode ser independentizada e fazer as suas próprias redes, as suas próprias associações. Então, a pesquisa e o conhecimento vão se ampliando a cada movimento que estas teias constroem. Quanto mais linhas, mais sub-redes, maior a capacidade de produção de conhecimento. No caso da nossa rede, que hoje é o objeto de discussão aqui, e que vão ser apresentados alguns dos resultados, alguns dos produtos desta última investigação, que se chamou Avaliação e Redes de Colaboração 3, revisitando a prática e a teoria dos processos de autoavaliação com foco em colaboração, experimental mindset e produção de conhecimento e inovação, tanto no Brasil quanto em outros países de América Latina e Caribe. Era esse o projeto inicial que nós tivemos. Então, se vocês olharem esta lâmina, encontrarão alguns dos produtos. Quando eu falo que produzimos conhecimento, de diferentes maneiras e divulgamos o conhecimento. Faz parte da investigação não apenas continuar dentro da instituição em que estamos, mas produzir conhecimento e colocá-lo para desfrute de outras pessoas que queiram ou que precisem desse conhecimento. Então, vocês encontrarão aqui a nossa participação na World Conference on Qualitative Research nos anos de 2022, 2023, onde discutimos as questões metodológicas. Vocês vão encontrar seminários organizados como este que hoje temos aqui na UCI,
esse seminário organizado que é México. Nós temos seminários que foram organizados, está no verde, no quadro verde, está o seminário organizado em Portugal, na Universidade de Aveiro. Num quadro azul está um seminário organizado na Universidade de Campinas, em que também estivemos juntos. Está um quadro onde consta o dossiê, uma revista que vamos fazer somente sobre resultados da pesquisa, que deverá estar pronta para o próximo ano. Está o trabalho feito pela UCI, que está em azul, a autoavaliação exploratória na Universidade Calcitlan e Scali, feito pela doutora Lourdes e sua equipe. Está como resultados o primeiro encontro de redes internacionais, do qual estamos agora participando, e estão outros trabalhos que nós já fizemos também sobre autoavaliação, planificação estratégica, vão ser apresentados. Está o trabalho sobre levantamento da produção de conhecimento, tanto do país em que habitamos, quanto nas redes internacionais, como na Voz, e em outras redes que aparecem, que foram interessantes para nós procurarmos. Então, vocês encontram já, em pesquisa ainda não foi completada, já está quase ao final, mas nós estamos sempre procurando chegar a outros públicos, além daqueles da própria universidade. Então, quando nós falamos em redes, nós também temos que ter um cuidado. Não só a rede se constrói, quanto a rede termina. E isso é importante que nós tenhamos quando estamos construindo o nosso trabalho. Que essas redes que se unem por laços que são semânticos ou são de outra qualidade, são laços que se formam entre nós, são vínculos que se formam. Essas redes, elas têm um ciclo de vidas. Um ciclo de vida, porque ela começa, ela tem uma formação, ela tem um crescimento, a palavra é desejoso para os teres, e ela precisa estar sustentável, ela tem que se sustentar, ou ela vai entrar em crise. Quando ela entra em crise, ela pode, então, voltar a fazer uma transformação daquelas metodologias, daqueles processos que ela empregava, e voltar à área da sustentabilidade. Para isso, é importante que as redes se formem. Muitas vezes as redes se formam apenas porque os pesquisadores se conhecem e se integram, mas elas não se sustentam apenas pelos coordenadores ou pelos professores que investigam. Ela precisa de uma institucionalização. As inter-relações permanecem apenas quando há uma institucionalização. E também, para se sustentar, ela precisa de financiamentos, ou seja, de recursos para poder ir adiante. Senão, o que acontece é que ela pode morrer. Nesse processo todo, nós temos, então, uma avaliação, e essa avaliação pode dar conta do momento em que estamos na nossa rede. Nós, particularmente, fizemos um trabalho sobre a avaliação de redes de pesquisa, que fez parte dessa investigação nos seus primeiros momentos de trabalho. Então, era isso que eu queria dizer a vocês nesta tarde. Fico muito agradecida pela possibilidade de estar participando, e a seguir, os membros da nossa rede estarão apresentando partes do nosso trabalho. Foi um gosto. Foi um gosto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nossa colega doutora Leite, muito obrigado. Y bueno, vamos a continuar con nuestras presentaciones. Sí. A continuación, vamos a presentar a nuestras compañeras que han estado trabajando en el siguiente tema. Por principio tenemos a la doctora Claudia Cruz. Ella es
doctora en Ingeniería por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, donde también colabora como profesora asociada. Fue secretaria de Evaluación Institucional de la Universidad Federal de Río Grande en 2016 y 2020. Ha colaborado en el Comité de Evaluación en su país, siendo miembro del Banco de Evaluadores, evaluando cursos de administración de empresas y áreas afines. También nos acompaña la doctora Marlis Polidori. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Oporto, técnica de Asuntos Educativos de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y exprofesora investigadora del Centro Universitario Metodista. Investiga sobre la evaluación de la educación superior, políticas educativas, calidad de la educación superior y ha publicado varios libros y artículos sobre estos temas. Adelante, doctoras. Boa tarde, então, a todos e a todas. Meu nome é Cláudia. Juntamente com as minhas colegas de trabalho, a professora Denise Leite e a professora Marlis Polidori, vou apresentar o trabalho intitulado Autoavaliação da Pós-Graduação, um survey aplicado a coordenadores de programas de pós-graduação da área de educação no Brasil. O contexto desse trabalho, então, ele está relacionado com a questão da autoavaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, nesse sentido, a autoavaliação, ela é um componente essencial aí da avaliação multidimensional que é realizada pela CAPES, que busca valorizar as propostas dos programas em todas as áreas do conhecimento. Próximo slide. O objetivo, então, geral do trabalho foi completar as informações, então, sobre cada programa, tá? Objeto de pesquisa, e também conhecer as opiniões dos coordenadores sobre as perspectivas, então, da inovação e da utilização pedagógica da autoavaliação na pós-graduação. Então, como parte da investigação, Avaliação e Redes de Colaboração 3, que há pouco a professora Denise Leite contextualizou, foi aplicado, então, um survey sobre autoavaliação aos coordenadores, então, dos programas de pós-graduação, especificamente da área de educação. Então, a listagem com o endereço de e-mails, então, foi oportunizada, à época, então, pela coordenação da área de educação da CAPES, e nela constavam 188 programas, cujos relatórios, então, haviam já sido analisados na primeira parte da investigação por parte do grupo de pesquisa. Entre os dias, então, 18 e 23 de maio de 2023, então, foram disparados 200 e-mails e obteve-se, então, retorno de 57 instrumentos preenchidos pelos coordenadores de programas de pós-graduação da área de educação. E isso representou, então, 30% aí do total que nós gostaríamos de atingir. Então, responderam ao questionário coordenadores de programas de pós-graduação de 23 universidades públicas federais, 23 universidades privadas, confessionais e comunitárias, 10 universidades públicas estaduais e um Cefet. Dentre os programas, então, haviam 27 cursos de mestrado e doutorado, 18 cursos de mestrado e 12 cursos de mestrado profissional. Então, o instrumento ele aplicado, então ele utilizou então o sistema do Google Forms e nesse instrumento então constavam 9 perguntas, sendo algumas delas, a maioria delas de 1 a 8, são questões que foram bastante objetivas e uma última questão que foi uma questão mais aberta, onde conseguimos coletar uma série de informações a respeito da questão da autoavaliação dos programas de pós-graduação. Tá? Então, a figura 1 apresentada, então, ela versa sobre a questão do foco da autoavaliação. Somente vou estar mostrando, de um modo geral, as questões, dado o nosso tempo. A segunda questão, então, a figura, e ela mostra a melhoria em relação à questão da pós-graduação, dos programas de autoavaliação. A questão 3, então,
foi sobre a questão da autoavaliação ser imprescindível ao programa. Nós já estamos na quarta, aqui na quarta figura, que fala do envolvimento, então, da comunidade interna e externa no processo de autoavaliação. A figura 5, ela mostra muito essa questão da participação, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa, em relação ao processo de autoavaliação. A figura 6, ela relaciona muito a questão da autoavaliação com a inovação nos programas. E, por fim, a figura 7, ela contextualiza muito a questão da questão do mindset experimental, né? Ou seja, o quanto a autoavaliação ela favorece essa questão do mindset experimental. E a figura 8 ela vai apresentar os resultados, então, da interface, então, da autoavaliação com o planejamento estratégico do programa, que também foi um grande desafio, né? Está sendo um grande desafio de haver esse alinhamento entre, né, a questão da autoavaliação com o planejamento estratégico dos programas. A questão aberta, ela foi uma questão bastante interessante, porque ela deu a oportunidade dos coordenadores de pós-graduação colocarem informações a respeito do que você precisaria melhorar, do que você poderia, no caso, eliminar, em relação à questão da autoavaliação. Então, foi levantada uma série de indicadores bastante interessantes, que vão desde a questão de melhorar os programas de autoavaliação, foi a respeito do processo de autoavaliação em si, a questão do instrumento de autoavaliação, né, por parte da CAPES. Pode passar. Pode passar. A questão dos resultados da autoavaliação, a questão da regionalização também ali, né? A gente estava comentando ali a questão da internacionalização. Aqui, esse quadro, ele mostra muito a questão do que deve ser eliminado, uma série de críticas em relação à questão das comissões externas, né? De visitas aos programas, a questão da regulação e a questão da inclinação, levando mais a questão da avaliação para um lado mais empresarial, né? E o que se pode ser... Pode passar? E o que pode ser ampliado na questão da autoavaliação seria essa parte mais coletiva e participativa, a elaboração de eventos, de seminários, de debates, de formação, né, em relação à autoavaliação. Então, de um modo geral, o que nós podemos dizer, assim, contextualizando, né, tanto as questões objetivas colocadas, quanto as questões, a última questão, que seria uma questão mais qualitativa, foi que esse survey aplicado aos coordenadores de programas foi um instrumento bastante importante para levantar essa opinião a respeito da autoavaliação, né? E acredita-se que os objetivos propostos no trabalho tenham sido alcançados, levando-se em consideração tanto as respostas que foram colocadas nos campos tanto fechado quanto nos campos abertos, né? Verifica-se através das falas que ainda existe uma grande, digamos assim, um desafio, que é sair muito do instrumento quantitativo, com uma avaliação mais qualitativa, digamos assim, e que esse instrumento ele também sirva como norteador, né, para direcionar ações de melhoria nos processos internos e também para a melhoria da cultura do próprio programa. De um modo geral, seria isso, é mais uma apresentação geral mesmo do trabalho. Obrigada. Muchas gracias a la doctora que nos apoyó con esta explicación acerca de la investigación que está realizando en el lugar donde se encuentra laborando, así como estos trabajos de investigación donde se tienen pues algunos datos cuantitativos y cualitativos acerca de estudiantes, de su aprovechamiento y cómo es que están contextualizando la educación y cómo es que las estrategias que siguen tienen resultados, son lo que nos ha presentado. A continuación, en ese orden de ideas, vamos con nuestra siguiente acompañante, que es la doctora Marcia Bras Malaquías. Ella es estudiante de doctorado del programa de posgrado en Ciencias y Educación
en la salud en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella tiene un máster en evaluación por parte de la Fundación CES Río. Es pedagoga y psicopedagoga institucional. Además, ha sido técnico en asuntos educativos. Es miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y de la Comisión Permanente del Complejo de Formación Docente en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Además, también es investigadora en el área de evaluación institucional, con experiencia educativa en educación básica y educación superior. Vamos a escucharla. Sim, doutor Márcia, está mute. Desculpe, Isso. desculpe. O trabalho que será apresentado, primeiro, boa tarde a todas e todos. O trabalho que será apresentado é um projeto de tese que está em fase de elaboração. O título provisório, né, desse trabalho é Autoavaliação em um programa de pós-graduação em ensino, recontextualizações da política de avaliação da educação superior no Brasil. O presente trabalho tem como objetivo geral caracterizar os discursos sobre a autoavaliação na política atual de avaliação da pós-graduação brasileira e também como está sua representação na área de ensino, conhecida como a área 46 da CAPES, com o propósito de analisar a interpretação dos processos avaliativos de um programa de pós-graduação da área de ensino de uma instituição de ensino superior. As perguntas, né, de pesquisa que nortearão o estudo serão: que práticas de autoavaliação são produzidas em um programa de pós-graduação em ensino, a partir dessa atual política de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, em especial em termos de formação discente e acompanhamento de egressos. Quais são os discursos sobre a autoavaliação na política atual de avaliação da pós-graduação brasileira? E como a autoavaliação vem sendo representada nessa área de ensino da CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. E como também a comunidade acadêmica, docentes, discentes e egressos do programa de pós-graduação em ensino da instituição de ensino superior pesquisada interpreta os processos avaliativos. Os objetivos, né, aqui como está apresentado nos slides, tem como objetivo analisar os discursos sobre a autoavaliação na política de avaliação da pós-graduação brasileira, bem como analisar as práticas de autoavaliação de um programa, com ênfase na formação discente, com destaque para os processos de autoavaliação e acompanhamento de egressos. Os eixos teóricos balizadores para o estudo, né, para análise de conjuntura, de contexto, serão a avaliação institucional e educacional, a autoavaliação, a política de avaliação da pós-graduação brasileira, a área de ensino, identificada como a área 46 na CAPES, formação discente e egresso. Teria um contexto de cada um desses, mas em dado a questão do tempo, também a gente vai avançar. A abordagem metodológica utilizada vão ser divididas, organizadas em etapas,
serão por meio da contextualização dos processos de mudanças discursivas nos processos de implantação do sistema de autoavaliação no âmbito do Sistema Nacional da Pós-Graduação da CAPES, na área de ensino, a caracterização dos processos avaliativos dentro do programa, dentro da área da área 46, no caso, a área de ensino, a identificação também dos sentidos dos discursos sobre a autoavaliação no programa, né, que está sendo investigado, e a reunião também das contribuições para a proposta de uma política de autoavaliação participativa para o programa, em integração com o planejamento estratégico. Com a contribuição para essa análise, será utilizado o referencial teórico da teoria do ciclo de política, proposta por Steve Ball e Richard Bauer, que indicam que o foco da análise de política deveria incidir sobre a formação do discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática fazem se relacionar com o texto da política à prática. Só que um breve, né, os resultados que se espera, né, com esse estudo, né? Então, é uma contribuição para compreender, né, esses discursos sobre a autoavaliação nessa atual política de avaliação da pós-graduação no Brasil. Também uma contribuição para uma análise dessas práticas de autoavaliação de programas de pós-graduação com ênfase na formação discente e também pensando no impacto desse egresso, na relação com esse discurso dessa atual política e da proposição de recomendações, né, para uma possível melhoria da política, de uma avaliação interna participativa dos programas de pós-graduação, né? Então, e assim eu finalizo, né, essa apresentação, me agradecer a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês esse estudo. Muitas graças. Muchas gracias. El estudio de la doctora se ha basado principalmente en la comprensión de los procesos de autoevaluación, no solamente la evaluación de manera externa en las instituciones educativas y posgrados, sino también en los procesos internos, en los tres ámbitos, tanto los estudiantes, los docentes y el personal administrativo, para mejorar la práctica que no solo los califique de manera externa, sino de manera interna, decir cuál es la situación que experimentamos, cómo es que nos desarrollamos y cómo establecer los objetivos de la educación para con los egresados. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, vamos a tener la presentación de la doctora Isabel Piño. Ella tiene un doctorado en gestión, un postdoctorado en educación superior por la Universidad Federal Río Grande del Sur, Brasil, sobre las redes de investigación. Tiene también un posgrado en la evaluación de la Universidad de Aveiro, Portugal, sobre la evaluación e impacto de la investigación. Tiene también una maestría en gestión de la información, maestría en gestión pública y es experta en gestión del conocimiento y evaluación. Adelante, doctora Isabel Piño. Doutora Nola, el micrófono, por favor. Boa tarde. Vou então apresentar uma revisão da literatura focada no estado da arte do conhecimento do tema da autoavaliação no âmbito de duas bases de dados referenciais, a Web of Science e a Cielo. Esta apresentação é um resumo de um trabalho que se enquadra no projeto de pesquisa internacional sobre redes de avaliação e colaboração, no caso focado na autoavaliação e coordenado pela professora doutora Denise Leite.
Neste projeto, houve um momento em que foi identificada a necessidade de fazer uma revisão da literatura. No caso específico, era necessário aumentar a base teórica de âmbito internacional global, que iria integrar o conhecimento prévio já coletivo dos elementos da equipa de pesquisa. Da necessidade desta revisão da literatura surge e identifica-se uma questão que vai nortear a revisão da literatura. Ou seja, vai-se pretender dar resposta à seguinte questão: qual o estado de arte em autoavaliação? Segue uma metodologia de revisão da literatura que, de modo simplista, podemos considerar em 3 etapas, que é de planear a revisão, depois operacionalizar e, finalmente, a terceira etapa, que é reportar e disseminar os resultados, que é um dos momentos, é este, o presente. Vamos então apresentar alguns resultados. No caso dos resultados que tivemos a partir dos dados da Web of Science, a pesquisa foi feita com palavras-chave em inglês e obtiveram-se uma amostra de 337 publicações de artigos considerados relevantes. Esta amostra era também constituída por uma estrutura de 1.100 palavras-chave. Com estas 1.100 palavras-chave é possível procurar fazer um mapa estruturado sobre a concorrência das palavras-chave. Este exemplo é das principais 21 palavras, aquelas que ocorrem em concorrência mais frequentemente, e elas vão então formar 5 clusters que as palavras-chave estão interrelacionadas e, portanto, vão delimitar áreas de interesse, todas relacionadas com a autoavaliação, mas cada uma focada num assunto mais específico. Assim, com este mapa e com o conteúdo de todas as 337 publicações, é possível obter um maior conhecimento a nível global do que é que se está sendo publicado nesta área. Também pretendíamos saber o que é que estava publicado em língua portuguesa. Fomos usar uma base de dados que é a Cielo, que é uma base referencial multidisciplinar, cujo conteúdo é em acesso aberto, e esta base de dados dá grande visibilidade às publicações em português e em espanhol ou castelhano. Tem vindo a crescer e atualmente já inclui países não só da América Latina, como também na Europa, Portugal e Espanha, que estiveram logo na sua origem, mas outros países têm vindo a solicitar a sua agregação, como é o caso da África do Sul. Assim, na Cielo nós procuramos usar não só a palavra autoavaliação, mas os seus sinónimos ou alguns conceitos relacionados com a autoavaliação. Selecionamos para o contexto da pós-graduação e queríamos também a nossa amostra que fosse constituída não só por artigos de pesquisa, mas também artigos de revisão. E, portanto, para podermos explorar melhor esta área de publicação em português.
Também fizemos o mesmo exercício de análise bibliométrica, de concorrência das palavras que encontramos na amostra de documentos, que era constituída de 406 documentos ou publicações, e estes 5 clusters também nos dão uma visão global de como é que o tema da autoavaliação se vai associar com outros temas, outros conceitos. E mais facilmente podemos localizar a área que queremos focalizar. De modo transversal, não olhando agora para as conclusões em cada base de dados, mas de uma maneira transversal, constata-se que a produção sobre este tema tem vindo a crescer e o que confirma que é um tema relevante e objeto de pesquisa a nível mundial. Outra conclusão foi, em vários artigos, conclui-se que a autoavaliação, não só em sala de aula, mas também a nível de programas ou a nível institucional, ela é sempre multidimensional. Portanto, há sempre a necessidade de construir indicadores que nos deem uma perspectiva multidimensional da realidade. E também ela é sempre multinível, portanto, ela vai sempre do nível micro até ao nível macro. E só assim esta integração é que pode dar uma perspectiva mais profunda do que é a autoavaliação. Outra conclusão é que o processo de autoavaliação é difícil de realizar, ou seja, ele necessita de ser suportado por formação, ou seja, é necessário ensinar e aprender a fazer autoavaliação, e ainda mais quando ela necessita de ser feita de forma participativa, porque só se pode participar ativamente em algo que se conhece. Se o participante se sentir excluído do conhecimento, é a condição base para que ele próprio se autoexclua do processo. Como limitação deste estudo é que ele é exploratório. Nós só utilizamos 2 bases de dados e posteriormente já se utilizou outra base de dados que é a SCOPS, e quanto mais bases de dados referenciais se utilizar, maior será o nosso conhecimento da produção nesta temática. Ou seja, é necessário continuar a fazer revisões da literatura, fazer atualizações, porque isto aqui é um período de tempo limitado, portanto, ver o que é que saiu de novo, que lacunas é que foram identificadas e quais são as boas práticas que estão a ser feitas a nível mundial, para podermos replicar e ajustar. Ou seja, a atualização e a integração não só do que vem da revisão da literatura, mas de todo o trabalho empírico que está a ser feito pelo projeto, vai ajudar a que os resultados do projeto sejam uma síntese integradora de multiplicidade de informação. Portanto, temos informação documental sobre a avaliação, portanto, todos os decretos que saem, todas as normas que saem. Temos também informação da literatura, mas também temos os resultados dos questionários e da análise dos relatórios. Portanto, isto promete dar um resultado, uma síntese muito valiosa. É necessário, então, compreender que a autoavaliação se desenvolve em várias linhas de pesquisa, mas apesar de cada linha ter a sua direção e o seu desenvolvimento, nunca se deve perder
o olhar transversal e global, e por isso é necessário estarmos em constante atualização destes mapas que advêm não só da bibliometria, mas também da análise do conteúdo de cada publicação. Muito obrigada pela atenção e pela aprendizagem. Como escuchamos a la doctora Piño, la autoevaluación ha tenido una evolución importante en cuanto a lo que representa el concepto en sí. Sin embargo, es importante discriminar entre las diferentes fuentes de información, ya que el concepto de autoevaluación ha ido evolucionando e integrándose a otras investigaciones y ámbitos de estudio, de manera que es necesario discriminar adecuadamente cuáles son las mejores fuentes para encontrar esa base sólida, tanto filosófica como metodológica, en términos de autoevaluación. Una de esas redes donde podemos encontrar información al respecto es la red Cielo, donde se nos invita justamente a que forme parte de nuestras herramientas de investigación, donde hay publicaciones tanto de revistas como elementos bibliográficos para poder establecer una conexión entre nuestras preguntas de investigación como en la historia del arte que sustente dichos cuestionamientos. Muchísimas gracias. Muito obrigado, doctora Piño. Bien, continuamos con el trabajo de la doctora María Regina Lemes de Sordi. Ella es profesora asociada en la Facultad de Educación en Brasil, es doctora en educación, profesora de evaluación educativa. Además, es coordinadora del Laboratorio de Observaciones y Estudios Descriptivos. Forma parte del grupo de investigación de la Facultad de Educación Unicamp. Es investigadora, asesora de proyectos de evaluación institucional participativa, desarrollado por la Secretaría Municipal de Educación de la Comunidad de Campiñas, Brasil. Escuchemos con atención. A doutora Mara Sordi acaba de avisar que está com problema de saúde, não estará presente na apresentação. Então, lamentavelmente, não vamos poder ouvi-la falar sobre a questão da autoevaluação em las escuelas, a relação da universidade com as escolas por la autoevaluação, que é o trabalho que realiza em São Paulo, no município de Campinas, onde está a sua universidade Unicamp, mas ela não estará presente e teve um problema de saúde. Então, passamos até a próxima apresentação, por gentileza. Ok, muito obrigado por nos apoiar na ausência da doutora. Bien, vamos a continuar con la presentación de la doctora Clarice Monteiro. Ella es licenciada en Pedagogía, doctora en Pedagogía, profesora del Instituto Federal de Río Grande del Sur, del programa de Maestría Profesional en Educación Profesional y Tecnología, coordinadora del Centro de Autoevaluación y Planeación Estratégica y es también vicerrectora académica del Profet. Algunos de los temas de sus investigaciones son currículo, evaluación institucional y educativa y educación profesional. Vamos a escucharla con atención. Adelante, doctora Clarice. Boa tarde a todos e a todas. Meu papel aqui hoje é apresentar a vocês o sistema de autoavaliação do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, que é um mestrado em rede
E como vocês podem ver no mapa à direita, nós estamos presentes em 26 estados e no Distrito Federal, aqui no Brasil, e a rede é composta por 40 instituições associadas. Então, é um programa de mestrado que tem uma dimensão nacional e, por que não dizer, continental, considerando o tamanho do nosso país. O objetivo geral do sistema de autoavaliação do ProfEPT, ele tem vários caminhos, né? O primeiro é identificar assimetrias que constituem um mestrado em rede, porque precisamos identificar o que nos une, quais são as nossas diferenças, mas também o que nos une enquanto instituições de oferta desse mestrado. Também, principalmente vinculando a avaliação da CAPES, o nosso objetivo é qualificar a formação do trabalho docente, da produção científica do estudante e cumprir os critérios de autoavaliação que a CAPES, então, nos coloca como reguladora. O sistema de autoavaliação ele está organizado na perspectiva da avaliação participativa e ele inclui instrumentos que são respondidos pelos nossos graduados, também por todos os professores, que são mais de 500, pelos estudantes, em torno de 1.600 estudantes, e também por todas as instituições associadas, por aqueles que fazem a gestão em cada uma das 40 instituições. Como é um mestrado em rede e como estamos espalhados por todo o território nacional, esse sistema de autoavaliação ele só pode ser realizado porque temos uma plataforma chamada Observatório ProfEPT, que nos possibilita a interação de todos os participantes na resposta a esses instrumentos de avaliação. No próximo slide, a gente pode observar que todas as respostas ficam computadas em um único agir com esses resultados, analisar esses resultados e discutir com as suas comunidades, com os docentes, com os egressos, os graduados, com os discentes, os estudantes e também com os gestores de cada uma das 40 instituições associadas. O ciclo avaliativo desse sistema, ele prevê 4 momentos bem definidos. O primeiro momento é aquele que nós sensibilizamos todos os integrantes do programa a participar da avaliação. Então, nós chamamos de momento da sensibilização ou da consciência, como está aqui traduzido. O segundo momento é o espaço ou o espaço de tempo onde cada um dos integrantes responde na interação com aquela plataforma já demonstrada, responde os instrumentos. Os instrumentos eles têm e são organizados especificamente para dar conta dos critérios externos definidos pela CAPES. Então, são 3 grandes dimensões: formação, programa e impacto na sociedade. Então, cada um do seu ponto de vista, seja docente, seja estudante, seja egresso ou seja gestor, vai colocar a sua visão, a sua percepção em relação à atuação do programa e em relação a essas 3 dimensões. O terceiro momento é o seminário local de autoavaliação. É um momento em que cada uma das 40 instituições, e normalmente durante o mesmo período designado pela coordenação nacional, se reúnem para discutir os seus resultados especificamente. Então, aqueles dados que foram coletados de uma forma
numérica passa a ser discutido do ponto de vista do sentido que esse número representa em relação ao desempenho de cada uma das instituições. Num quarto momento, então, após a organização do Relatório Nacional de Autoavaliação e do Planejamento Estratégico pelo Núcleo de Autoavaliação e Planejamento Estratégico, do qual eu faço parte, então reúne todos esses dados, define o relatório de autoavaliação, que eu já vou mostrar em seguida, e define o planejamento estratégico. Então, o fechamento desse ciclo, ele vai se dar no Seminário Nacional de Autoavaliação, que desde a pandemia, desde o primeiro ciclo, nós temos feito online, porque não há condições de se reunir um povo, né? O número de participantes que temos se deslocando pelo país, então ele é realizado especificamente de forma remota, com a participação de todos os sujeitos envolvidos nesse processo. E é nesse momento do Seminário Nacional de Autoavaliação que a comunidade avalia o resultado desse processo de autoavaliação e aprova ou faz as devidas modificações no planejamento estratégico. Então, é o momento de assumir-se como rede esse planejamento estratégico. Participam desse seminário de autoavaliação também alguns convidados, experts em avaliação, em autoavaliação, né, e avaliação da pós-graduação. No primeiro seminário, a professora Denise Leite foi uma das convidadas a fazer essa avaliação, para que a gente também tenha um olhar externo, né, conforme dita aí as necessidades de um processo autoavaliativo. Terminados esses 4 momentos, então, o grupo que coordena a autoavaliação faz, então, uma meta-avaliação, levantando quais foram os pontos positivos, as dificuldades e as necessidades de alteração. Aqui, só como forma de exemplificação, nós temos o relatório de autoavaliação, a capa aqui em azul, que foi do quadriênio 2017-2020, e à esquerda o sumário, então, que corresponde a toda a descrição do programa, a metodologia da autoavaliação utilizada por nós, a sistematização dos dados e, por fim, a análise dos dados já definidas nas 3 dimensões que falei antes: programa, formação e impacto na sociedade. Deste material, então, nós organizamos o planejamento estratégico para o quadriênio seguinte, que é o quadriênio que estamos vivendo. Estamos agora em pleno momento do segundo ciclo de realização da autoavaliação. E à direita vocês podem perceber como que o plano estratégico se organiza, né? Em relação a cada dimensão, de novo, ele é organizado nessas 3 dimensões e define, então, os pontos frágeis, os pontos a superar, os pontos fortes também do programa, porque também o temos, né? E define, então, as metas e as estratégias para cada uma desses pontos identificados, então. E, bom, esse planejamento estratégico, ele é coordenado colaborativamente pela Comissão Acadêmica Nacional, da qual também faço parte, pela coordenação acadêmica, pela coordenação geral do programa e por todos os 40 coordenadores locais das 40 instituições. Então, é uma forma de se fazer gestão participativa em rede, né, da pós-graduação, relacionando aí os critérios externos definidos pela CAPES, mas também aquilo que é fundamental e que são as perspectivas de um programa em rede que certamente tem todo um funcionamento diferente dos programas individuais. Era isso. Então, muito obrigada. Fica aqui também a indicação da bibliografia. Muitas graças. Doctora Clarice nos hace un acercamiento ya
el reporte profesionalizado que se hace del ejercicio de autoevaluación, pero todo comenzó con el tema de conciencia, de la necesidad de justamente hacer ese ejercicio de autoevaluación tanto en las instituciones como al interior del cuerpo académico y de los estudiantes. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Celia Carñato. Ella es profesora asociada de la Facultad de Educación y del programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Además, es responsable de la sede de la Universidad UNESCO en Brasil y de la Cátedra de Integración Regional. Coordina el grupo de investigación en socialización, estratificación, juventud y trayectorias educativas. Es investigadora de productividad en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Escuchemos con atención. Buenas tardes a todos e a todas. É prazer estar aqui com vocês, e especialmente com um colega com que hemos trabalhado, amigo e colega Fred, e saúdo a reitora e todos os presentes. Bem, eu em Brasil, em la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hemos uma sede da Cátedra UNESCO, a Cátedra Universidade e Integração Regional, que é coordenada por Axel Didrikson, e, portanto, acá temos uma sede que toma parte desta cátedra. E este trabalho em rede com a cátedra é muito importante para desenvolver nossas investigações. E, muito rapidamente, comunico que nós, com este grupo de investigação, nos hemos preocupados com as trajetórias de los estudiantes de pré-grado e de pós-grado. E com o grupo da professora Denise Leite, que hacemos parte, hemos investigado e colaborado com nossas investigações para reunir elementos em los casos de avaliação institucional e autoavaliação. Por favor, pode passar. Então, nosotros especificamente me refiro aqui a uma investigação, mas podemos passar pelo seguinte, uno mais, por favor, porque nós observamos a universidade pública, que com tantos estudantes de classes populares, uma vez que ha sido democratizada recentemente, estes estudantes encontram importantes problemas de permanência, seja em pré-grado ou em pós-grado. E nossas investigações mostram que há uma intensa distância social destes novos públicos de estudantes com relação às regras da universidade, a institucionalização, o regramento, como também com seus companheiros e com seus professores. Estes estudantes não se sentem reconhecidos a partir de sua trajetória de vida, de sua trajetória de estudos. Por outro lado, estes estudantes trabalham duro para o reconhecimento de si e de seu grupo social. Em geral, são estudantes de baixos rendimentos econômicos e que fazem parte de camadas da população que não há histórico de escolarização ou de formação superior. Se passamos uno mais,
estos estudiantes conviven con otro tipo de estudiantes que ha sido la universidad, la tradición de la universidad pública en Brasil extremadamente selectiva. Y los estudiantes herederos, así llamamos con base en la literatura, sí, estos estudiantes muy bien, en general, muy bien sucedidos, consideram que los ven e sentem que os novos públicos de estudantes tornam a universidade mais diversa, enriquecem suas experiências personais. Os estudantes de grado e de pós-grado percebem que o espaço social da universidade em Brasil, da universidade pública gratuita, ha sido mais heterogêneo e coabitam diferentes interesses, embates, lutas, disputas que são ferrenhas por vezes, mas han sido muito importantes em um sentido de formação mais ampla do que simplesmente o currículo do curso ou da formação técnica ou acadêmica. Por favor, mais uno más. Sí, y entonces, o que se coloca para a universidade pública por meio dessas investigações? A necessidade de rever se padrões, estándares didáticos de práticas docentes, não somente voltada para os estudantes típicos ou herdeiros, e a necessidade de uma maior atenção sobre estes públicos, porque se enfrentam na universidade pública grandes problemas de evasão, de abandono, como também de problemas de permanência, de dificuldades de realizar o curso. E, por outro lado, também há problemas em los casos de egresados que concluem, que obtêm a graduação, o diploma. Hemos tido também problemas de inserção profissional. Este conjunto de questões han sido investigadas e necessitam estar em el centro da avaliação e da autoavaliação. Esta mensagem, muito graças a todos. É um grande prazer estar e é um privilégio estar com vocês esta tarde. Graças. Bien, a continuación, el equipo de investigación de nuestra Universidad de Cuautitlán Izcalli es partícipe de este encuentro de redes. Compartiremos los avances correspondientes a la investigación realizada acerca del tema autoevaluación. Nuestro equipo está conformado por la doctora Lourdes Alcaraz Moreno. Ella es licenciada en Economía, es maestra en Administración, además de ser doctora en Educación. Tiene ya 20 años de experiencia docente en licenciatura y posgrado en las áreas económico-administrativas y educación. Es además coordinadora de los programas de posgrado a nivel maestría e investigadora en la Universidad de Cuautitlán Izcalli. También forma nuestro equipo de trabajo la doctora Edith Torres Torres. Ella es licenciada en Educación Básica, tiene una maestría en Educación y un doctorado en Educación, con más de 36 años de experiencia docente a nivel básico. Es docente en posgrados e investigadora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Nos ha acompañado en esta investigación también la doctora Adriana Yáñez Hernández. Ella es licenciada en Informática Administrativa, maestra en Administración, doctora en Gestión de Tecnología e Innovación, doctora en Educación y ha sido docente a nivel licenciatura en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, así como docente en el nivel posgrado en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, donde también es investigadora. Nos acompaña también en esta investigación
la doctora Natividad Mozo Cotino. Ella es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Formación Cívica y Ética. Además, es maestra en Educación con área terminal en Innovaciones Educativas. Cuenta también con un doctorado en Educación, lo cual le ha llevado a ser directora de una escuela secundaria. Es docente de posgrados e investigadora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. También forma nuestro equipo de trabajo el doctor Ángel Monzón. Él es licenciado en Informática, licenciado en Psicología, maestro en Administración y doctor en Educación. Es gerente de iniciativas de innovación tecnológica en el ámbito bancario y financiero. 18 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado. Es docente e investigador de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Les compartiremos la experiencia de ser parte de las redes de evaluación y colaboración 3 AAS21. En octubre del año pasado recibimos la invitación. Conformamos el equipo que acabamos de presentar y comenzamos a vivir esta experiencia, teniendo reuniones de trabajo tanto en México y también reuniones donde participamos con redes que se encuentran en universidades ubicadas en diferentes ciudades y países. Lo primero que realizamos fue la detección, selección, revisión y análisis literario sobre lo que investigan nuestros colegas en la red, la autoevaluación. Con estas aportaciones teóricas y el análisis del contexto, surge nuestra línea de investigación. Autoevaluación, proceso de fortalecimiento del desempeño académico en estudiantes de posgrados de UCI. Adelante. Hola, ¿qué tal? La autoevaluación existe desde que el ser humano nace. Tal vez no existe una conciencia pura en los primeros años de vida, pero siempre nos estamos autoevaluando. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Lo puedo corregir? ¿Puedo ser mejor? Ese es uno de los puntos. Esa es la autoevaluación. Si nos vamos ahora, por favor, si nos vamos ahora al concepto de autoevaluación, tenemos a la letra que la autoevaluación es un procedimiento en el cual los estudiantes se juzgan a sí mismos, evaluando sus procesos de aprendizaje, basándose en criterios y objetivos específicos. Esta investigación que realizó el equipo de UCI se realizó con los alumnos de maestría y de doctorado. Mis compañeros van a dar los siguientes resultados, pero es importante resaltar cuál es en realidad el concepto que tenemos de evaluación. Evaluación es un proceso para determinar el valor de algo y emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, resultados para posibles cambios de mejora. Cuando nosotros evaluamos a nuestros alumnos, vemos cuántos han aprendido, cuántos quedan en rezago y podemos cambiar nuestras estrategias para que ellos puedan adquirir el aprendizaje. Este concepto es muy diferente al proceso de acreditación. La acreditación efectivamente es una evaluación, pero ya terminal. Es a la letra, proceso para garantizar la calidad de una institución, programa o curso. Cuando nosotros terminamos cualquier cuatrimestre, nosotros hacemos una acreditación. El alumno acreditó o no, pero antes hicimos un proceso de evaluación. Cualquier maestro tiene que estar observando siempre a sus alumnos. En el momento en el que alguno de mis alumnos no lo entiende, tengo que modificar mis estrategias, tengo que modificar cómo puedo lograr jalar a ese alumno en el aprendizaje. Cambiamos, por favor.
En esta diapositiva pusimos lo que a nuestro juicio era una cita precisa de lo que era una autoevaluación, y los autores son Bond, Keogh y Walter, 1985. La autoevaluación es un procedimiento en el cual los estudiantes se juzgan a sí mismos evaluando su proceso de aprendizaje, basándose en criterios y objetivos específicos. Cuando nosotros no damos una rúbrica, no damos una lista de cotejo, no tenemos las bases suficientes para saber si nuestro alumno ha aprendido. Si nosotros se los compartimos a nuestros alumnos, ellos también pueden mentalmente ir viendo, esto sí lo puedo, esto no lo puedo. Y ya lo había comentado, nuestros alumnos fueron de maestría y doctorado. Los dejo con mi compañera. Buena tarde. La educación es uno de los pilares más importantes que tiene un país, y sabemos que de esos resultados depende mucho nuestro crecimiento económico. De ese resultado, si llevamos a cabo una educación con calidad, evidentemente vamos a tener unos resultados más óptimos. Es por ello que ahí entran las instituciones de educación superior, y en especial lo que es la Universidad de Cuautitlán Izcalli. La UCI, preocupada por este aspecto, desarrolla esta investigación, donde el planteamiento del problema es identificar a través de una autoevaluación cómo estamos, tanto como institución, tanto como en la parte docente y en la parte de alumnos. En este caso, en esta investigación, solo se aborda la parte del docente y la parte de cómo se autoevalúa el estudiante. La autoevaluación, cambiamos por favor, evidentemente le posibilita al estudiante identificar cómo es su desempeño, qué tanto es su compromiso en cuanto al adquirir conocimientos, y de ahí evaluarse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? También entendamos que una autoevaluación nos permite hacer un diagnóstico, y un diagnóstico va enfocado a identificar esas debilidades, esas fortalezas, esas oportunidades y amenazas que tenemos tanto como estudiante, pero también entra la autoevaluación de los docentes, de nosotros como docentes. Nosotros somos un pilar también muy importante dentro del ámbito educativo. Nosotros somos quienes llevamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros somos, por decirlo así, los obreros del conocimiento. De nuestro desempeño depende mucho, mucho los resultados. Y entonces, hacer una autoevaluación como docentes también nos permite saber qué estamos haciendo bien, si realmente los aprendizajes están siendo los esperados, y si mi conocimiento, el que estoy transmitiendo, realmente tiene que ser obviamente de vanguardia y deben de ser totalmente actual. Esta investigación es de tipo mixta, porque aborda los aspectos tanto de la parte teórica como la parte de campo. Tiene un alcance explicativo, es de un enfoque cualitativo y cuantitativo, pero también es una investigación experimental, aquella que se lleva a cabo donde lleva un diagnóstico, una aplicación de estrategias y después nuevamente una evaluación para ver qué cambios se hicieron y qué avances se tuvieron al respecto. Dentro de esta investigación tenemos la hipótesis donde se establece la aplicación de estrategias para ver si la autoevaluación contribuye especialmente a un mejor desempeño académico de nuestros estudiantes aquí dentro de la universidad, dentro de la UCI. Por favor. Y continuamos con las estrategias de cambio. Gracias. Y bueno, pues ¿cómo hacemos
En un principio, la investigación se torna en cuanto al estado del arte. Necesitamos recabar datos, saber qué se ha hecho. Gracias a las exposiciones previas hemos visto ya varios ejercicios, cómo es que algunos equipos están fomentando el ejercicio de autoevaluación en estudiantes, en docentes, en el personal administrativo, cómo son sus procesos, cómo son de alguna forma sus contribuciones. De manera que el 12 de agosto de este año se aplicó un instrumento dirigido a los docentes que participaron en el taller Estrategias basadas en autoevaluación. Justo las que vemos, esas 12 actividades distintas, generamos ese taller en el cual hemos sugerido que cada una de ellas contribuya a la autoevaluación de conocimientos, proporcionando enfoques únicos para reflexionar sobre el aprendizaje. También han ayudado a identificar áreas de mejora y planificar acciones concretas para el crecimiento académico y personal. El uso de estos ejercicios de autoevaluación durante la formación académica se ha convertido en una herramienta valiosa, capaz de identificar fortalezas, debilidades particulares dentro del proceso formativo individualizado. Adaptar estas metodologías ha sido útil, permitiendo identificar la situación actual y realizar las mejoras pertinentes para el logro de los resultados esperados, que como docentes marcamos como objetivos, siendo esto parte de nuestra planeación de clase. Las estrategias de autoevaluación dentro de este taller han sido herramientas que han ayudado a medir justamente la comprensión de los contenidos, han fomentado la reflexión crítica, han promovido una toma de decisiones informadas y también han estimulado la mejora continua en cuanto a las estrategias de aprendizaje. En un entorno académico que hoy en día exige autonomía y excelencia, la autoevaluación se ha convertido en un aliado fundamental en el proceso de formación y desarrollo intelectual de los estudiantes. De manera que contar con técnicas de este tipo, lo cual hemos realizado con este taller, ha proporcionado a los estudiantes de posgrado que siendo sujetos de estudio, una herramienta para medir su comprensión y dominio de los contenidos de manera más precisa. Al evaluar su propio trabajo, los estudiantes pueden identificar esas fortalezas y debilidades, lo que permite enfocar entonces esfuerzos en las áreas que requieren atención adicional. Esto se vuelve especialmente relevante en el contexto de estudios avanzados, donde la autorregulación del aprendizaje, la autonomía en este mismo ámbito, es esencial para analizar y evaluar el razonamiento que nos ayude a tomar decisiones basadas en evidencia. Vamos a conocer acerca de los resultados que obtuvimos después de este taller. Bueno, después del proceso que hemos realizado durante estos 8 meses de trabajo y de reuniones que estuvimos, pues constantemente encontrarnos todos los lunes, que ha sido algo muy grato, identificamos unos cambios muy favorables. Se aplicaron 2 encuestas. Estas 2 encuestas, una aplicada a docentes y una aplicada a los alumnos. Estos 2 instrumentos fueron validados previamente, se realizó un jueceo y ahí lo que nosotros descubrimos y encontramos que pudimos comprobar nuestra hipótesis. Realmente consideramos lo que es la autoevaluación como un programa que se vino incorporando en el área de posgrados y a partir de ahí se hizo una herramienta importante donde nos pudimos sumar toda la comunidad UCI. Todos los docentes de posgrado se sumaron a nuestra actividad aplicando actividades que fortalecieran lo que es la autoevaluación. Este proceso educativo apoyó a los docentes a formar varias actividades evaluativas. Los alumnos, al tener los elementos de reflexión sobre su propio aprendizaje, toman decisiones informadas para mejorar su desempeño. Esto es ya que a partir de la reflexión de lo que sabe
identificando lo que no sabe, las habilidades que posee y aquellas habilidades que va desarrollando, se permite de forma sistemática generar un espacio de mejora, pero no solamente en la mejora del alumno o del proceso enseñanza-aprendizaje, sino también identificamos que con esta investigación se mejora la calidad de nuestra institución educativa, ya que nosotros generamos una comunidad autocrítica. Autocrítica en el sentido de que se da una transformación basada en el diálogo de docentes, alumnos, y a su vez se genera un proceso de capacitación y de participación continua. Gracias. Muchas gracias, doctora. Estos han sido los resultados. Bien, tenemos aquí algunos de los resultados de nuestra investigación en donde se puede comprobar la hipótesis de que efectivamente la autoevaluación, a través de las estrategias de autoevaluación que se han implementado en posgrados, pues hemos tenido este cambio, sobre todo en cuestiones cualitativas, principalmente, pero también, como lo podemos comprobar, lo podemos ver en las tablas, también tenemos algunos cambios en un aumento, ¿sí? Puede ser poco significativo, pero sí también se incrementaron los promedios en los grupos de posgrados. Además de, bueno, pues las grandes experiencias que nos han compartido los profesores que trabajaron con eso y por supuesto los alumnos. Así que bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente parte. Gracias. Muy bien, vamos a ir a una siguiente fase donde tenemos algunas preguntas y respuestas. Como saben, en principio este ejercicio lo estamos llevando a cabo tanto de manera presencial con ustedes, compañeros, y con personal en línea, perdón, sí. Entonces, tenemos un par de preguntas. No sé, la primera pregunta que nos hacen llegar es por parte de uno de nuestros invitados en línea para la doctora Leite. No sé si se encuentra la doctora Leite, ¿nos escuche? ¿Podemos verificar esto? Sí, escuto. Ahí está. Sí, doctora Leite. Gracias. Tenemos una pregunta del público. Nos gustaría que nos ayudara a responder, si le parece bien. La pregunta es, de acuerdo con la línea del tiempo de las redes de colaboración que mostró al principio, ¿cómo considera que sea su evolución en los próximos años? Ok, entendido. Essa rede, ela formou um grupo de estudos e pesquisas que se chama Grupo Inovação e Avaliação, e teve vários sub-redes e várias outras redes se formaram a partir desse trabalho que foi sendo feito ao longo desses 30 e tantos anos. Na verdade, eu não serei mais a coordenadora, mas aqui está, por exemplo, a doutora Célia Carinato, que está dando continuidade ao trabalho através da cátedra. Então, o trabalho agora já não é um trabalho de investigação local, apenas dentro da universidade em que estamos, mas é um trabalho de investigação que se faz através da cátedra com outras instituições da América Latina e com outras instituições de outros países, como é o caso de Portugal, que tem sido nosso parceiro permanente. Eu acredito firmemente que as redes são a forma de nós fazermos a investigação. Se vocês observaram nas falas que tivemos, mesmo esse belíssimo trabalho que foi feito pela UCI,
vejam bem que ele trabalha a autoevaluação em salão de clases en el aprendizaje. Nosotros trabajamos a autoevaluação institucional de los sistemas, de los programas. Há outros grupos que trabalham solamente com a autoevaluação dentro da universidade. Então, há uma mescla de conhecimentos que se traduzem e que vão aumentando a rede, vão aumentando os interesses na rede. Então, morre esta rede, talvez, num determinado ponto, mas ela pode continuar mais adiante. Então, se continua por outras perspectivas, por outras sub-redes, não pela rede original, mas por aquelas que foram construídas ao longo do tempo. E são essas que dão frutos. São esses frutos que se espalham e que espalham essas sabedorias construídas no conjunto. O que é importante é o princípio que rege, o princípio que coordena toda essa atividade, ou seja, o princípio que caracteriza a avaliação na América Latina, a diferença que temos de outros países que usam a avaliação, a avaliação, como um instrumento de regulação apenas, ou de diagnóstico, normalmente usado após acontecimento. No nosso caso, nós enfatizamos, e é o laço, o link semântico da nossa rede. Ou seja, os conceitos são os conceitos da participação, os conceitos da inclusão. E dentro desses conceitos, existem também os links que são metabólicos na rede. Esses links metabólicos da rede são orientações, ou seja, foi apresentado aqui também o levantamento da produção bibliográfica. Então, como essa produção bibliográfica, que características existem e o que nós acrescentamos? Nós acrescentamos uma posição latino-americana muito definida. Para nós, avaliação é autoavaliação, é participação e é inclusão. Esse trabalho com a democracia inclusiva. Essa é a nossa preocupação. Então, enquanto tivermos alunos, estudantes, docentes, técnicos, administrativos, gestores que acreditem na participação, nós vamos ter trabalhos de rede em continuidade para o futuro e para sempre. Enquanto houver pessoas que acreditam nessa colaboração e nessa construção orgânica que fazemos ao trabalhar a avaliação como processo, não apenas como resultado, a avaliação como processo. Ou seja, essa construção de democracia inclusiva que rege toda a atividade dessa rede. Muchas gracias, doctora Leite. Muito obrigado pela sua contribución. Y bueno, como nos menciona justamente la doctora Leite, pues bueno, la ampliación y expansión de la red de investigación y de colaboración conjunta, pues ha pasado desde el plano en que no había internet, de que había documentos que se integraban en algunas reuniones o se mandaban y era muy difícil colaborar, hasta ahora, seguramente algunos de ustedes recordarán cuando se enviaban cartas, cuando se enviaban documentos que tardaban semanas incluso en llegar de un lado a otro, y que en algunas ocasiones, sobre todo en América, teníamos cierta comunicación con Europa o con otros países y adoptábamos algunas prácticas. Bueno, la red de contribución y colaboración apoya que sea este trabajo de manera interna y que se genere bibliografía al respecto, pero con una realidad adaptada o desde cada uno de los países que contribuyen con sus investigaciones, recabación de datos, y entonces se genera o se produzca investigaciones significativas. Entonces, muchas gracias. Esa ha sido la otra pregunta. Adelante, creo que tenemos más. Sí, tenemos una pregunta por acá. Buenas tardes. ¿La investigación presentada ha concluido o en qué punto de su desarrollo se encuentra? Eso no puede contestar la doctora Edith. Gracias. Bueno, con mucho orgullo podemos decir
que la investigación se terminó y que ahorita está en proceso de evaluación en la revista brasileira de evaluación precisamente. Esperemos que muy pronto tengamos buenas noticias y esté publicada. Y es un equipo de la UCI. Bien, pues la construcción del conocimiento colectivo es fundamental para el progreso y la evolución de la red que se nutre, de la diversidad de perspectivas, de la búsqueda conjunta de respuestas a nuestras inquietudes y necesidades. A través de la colaboración y la apertura al pensamiento del otro, la investigación de asociación se erige como un medio poderoso para generar conocimiento valioso que trasciende las fronteras individuales y enriquece el acervo común de la sociedad. Le solicitamos a la doctora Verónica Adriana Palma Esteves, rectora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, nos apoye con la lectura de los reconocimientos. Qué alta soy. Muy buenas tardes. Bueno, antes de pasar a los reconocimientos, quisiera expresar mi más sentido agradecimiento a esta nueva red de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, que se suma a muchas otras redes hoy, en este caso, con las universidades brasileiras. Quiero darle un muy fuerte aplauso por su trabajo, por su alta encomienda muy bien llevada a nuestro querido doctor Freddy Álvarez, que como bien lo sabemos es reconocido a nivel mundial, así es que yo les pido que le demos un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, pues agradecer infinitamente, por supuesto, la valiosa participación siempre de la doctora Denise Leite, que siempre tiene que decir y mucho más que enseñar. Nosotros nos convertimos en verdaderos aprendices de todo su conocimiento y de su inmensa generosidad al otorgarnos este proceso que ella tiene en toda su gran labor que ha llevado a lo largo de tantos años. Así es que un inmenso agradecimiento a la doctora Denise y también les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Y bueno, una reflexión sobre hoy el tema que nos reúne en este punto. Y bueno, pues en el primer encuentro internacional de redes UCI, entretejiendo nuevos conocimientos. Así que un gran reconocimiento y agradecimiento en un momento más que vamos a entregar los diplomas. Los voy a mencionar a cada uno de nuestros docentes de las diferentes universidades. Enhorabuena. Quiero mencionarles que cuando estábamos en la realización del nuevo modelo educativo y que empezábamos con el primer grupo de la evaluación de lo que tendríamos que hacer para la implementación del mismo, lo primero que nos surgió es, ¿y ahora cómo vamos a evaluar? Un nuevo modelo vanguardista a nivel mundial, ¿y cómo lo evaluamos? Así que muchas felicidades por el tema abordado en esta investigación. La verdad es que en la UCI siempre hemos valorado la importancia de la colaboración. En mi speech siempre digo que la suma de esfuerzos es lo que verdaderamente nos va a sacar de cualquier crisis. Y esto es un punto fundamental en donde nos hemos dado a la tarea desde las diferentes casas y por supuesto desde la rectoría a formar y a colaborar en diferentes redes. Porque lo más importante en todo este entretejido es reconocer
que juntos somos más, que juntos generamos un proceso mucho más eficiente y que juntos podemos tener, como por ahí se mencionó en algunas de las investigaciones, este proceso de socialización, este proceso de capacitación y de celebración a lo que hemos logrado. En las últimas congresos, encuentros que hemos tenido a nivel internacional, mi propuesta muy puntual es: dejemos de platicar y hagamos propuestas concretas, porque muchas son las ideas, también muy valiosas las investigaciones, y yo a lo que los invito es a una propuesta concreta. Hoy lo mencionaba en este momento con el doctor Freddy Álvarez. ¿Qué mejor lugar que en la UCI, que tenemos desde jardín de niños hasta posgrados? Ahí tienen una población completa para que ustedes puedan hacer y llevar a cabo este proceso de autoevaluación. ¿No fácil? No, por supuesto que no. Mucho más fácil no hacer nada. Y ustedes han hecho verdaderos esfuerzos que no pueden quedar hoy en una computadora, en una valiosa revista. ¿Por qué no lo implementamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no generamos y llevamos más allá este proceso tan relevante que ustedes han venido haciendo acá? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con todo esto que nos están presentando las diferentes investigaciones, las diferentes experiencias y sobre todo los diferentes conocimientos que se tienen, no solamente en el proceso docente, sino el proceso de legislación educativa, porque es una realidad que todos tenemos que cumplir con un ministerio o una Secretaría de Educación, en el caso de México. Debemos de cumplir con esta estandarización. Así que es un gran reto, por supuesto que es un gran reto. Sin embargo, estoy segura que en la propuesta y en la implementación de dichos proyectos es que podemos avanzar. No podemos generar avances ni retroalimentaciones, ni siquiera conocer en qué nos equivocamos si no implementamos lo que nosotros mismos estamos generando como ese proceso de otorgamiento y de conocimiento y de avance significativo, porque es a la suma de redes y de redes internacionales. Me quedo también con reflexiones muy relevantes que ustedes hacen en sus investigaciones, como la oportunidad de explorar desde un proceso de conciencia. Y en este proceso de autoevaluación hacia nuestros estudiantes, considero muy relevante que sumemos la autoevaluación de cada uno de nosotros como docentes. Porque si bien bajamos este proceso porque necesitamos hacerlo en un proceso docente, la evaluación hacia nuestros estudiantes, qué valioso sería que generáramos también un proceso de autoevaluación hacia nosotros como docentes. Me pareció sumamente importante en la mayoría de las investigaciones en donde ponen como hipótesis si hay una mejora en el desempeño de los estudiantes. Y bueno, pues muy afortunada y muchísimas felicidades a nuestros investigadores de la Universidad de Cuautitlán Izcalli y de UCI Internacional, que bueno, pues ya está concluida la investigación y obtienen como resultado que sí, que hay un mejoramiento en el desempeño de los estudiantes. También por ahí mencionaron, muy valioso también, la oportunidad de cruzar fronteras intelectuales y geográficas que nos permitan tener un metaplan. Sumamente valioso. Lo que podemos hacer en una universidad, como redes podemos hacer mucho más. ¿Por qué? Porque cada quien es experto de su propio país, porque cada quien es experto de la legislación que rige en su lugar en donde está laborando o su lugar de origen en la mayoría de los casos. Este metaplan tendría entonces que llevar con sus propias investigaciones a rúbricas muy precisas,
a estrategias que generen entonces lo que ustedes mismos proponen en la autoevaluación, que es con base también a actividades que propicien una autoevaluación eficiente, que generen un proceso de autorregulación, un proceso de autogestión y un proceso como final de responsabilidad de lo que yo estoy realizando para poder generar mi propio conocimiento y mi avance en mi aprendizaje. En la mayoría de los países latinoamericanos, la responsabilidad del aprendizaje sigue cayendo en el docente. Y hoy la pandemia nos dejó ese gran mensaje y ese gran aprendizaje. Si algo necesitamos gestionar en nuestros estudiantes es que sean autogestionables y además que sean autosuficientes. A nosotros nos pasó. Yo estaba acostumbrada como rectora a que me conectaban, me ponían, y un buen día me encontré sola en mi casa, ¿no? En ese momento tenía la presidencia, bueno, aún la tengo de PALEC, y tenía los procesos internacionales, y me di cuenta que bueno, de no ser por Skype, y que ya en ese momento no estaba funcionando porque ya había sido comprado y entonces ahora era Zoom o era Google Meet o cualquiera de estas plataformas, no conocía las demás plataformas. Entonces, lo primero que nos entendimos es que teníamos que ser autosuficientes en un proceso de pandemia, porque los únicos que estábamos éramos nosotros mismos, cada quien en nuestro escritorio, algunos desde su cama o algunos desde su comedor o su cocina, ¿no? Este proceso es determinantemente importante que lo estemos mencionando constantemente, porque en el proceso de la pandemia todo nos quedó muy claro en el primer momento que salimos y que pudimos dejar el confinamiento, y teníamos una serie de aprendizajes que inclusive nos dimos a la tarea en la UCI, en PALEC, de escribir cuáles eran los aprendizajes que habíamos tenido. Pero al paso del tiempo se nos va olvidando estos valiosos y muy valiosos, porque la verdad es que ante la crisis es cuando más se crece, desafortunadamente. Pero desafortunado es que lo hayamos aprendido y muy rápido dejemos de gestionarlo o de implementarlo. Así es que muchísimas felicidades. Termino con este último proceso de cómo no generar la autoevaluación, como lo decía la doctora Denise Leite, si todos somos diferentes. Y con eso me quedo. Muchas felicidades a quien hizo posible este primer encuentro, y por supuesto empezamos con esta presentación de nuestros… Perdón, no escuché, no sé si alguien quiera mencionar algo. Se oye por ahí un ruido, ya sabrán, ¿no? Suena el perro, llega el gas, ¿no? Ahora lo mejor, ¿no? Amazon, ¿no? A todas las casas llega Amazon. Bueno, pues muchas gracias, y empezamos con los reconocimientos. Un reconocimiento y agradecimiento muy puntual a la doctora Denise Ballarine Cavaleje Leite, perdón por mi mala pronunciación, ya también le dije aquí a nuestra decana que lleva Centro de Idiomas que necesitamos portugués, por supuesto que sí, a la colaboración que tenemos hoy tan cercana con Brasil y con Portugal. Por su destacada participación como ponente de redes de evaluación y colaboración 3 AA S21 Autoevaluación, primer encuentro internacional de redes UCI entretejiendo nuestros conocimientos. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
26 de octubre de 2023. Mi más alto reconocimiento, agradecimiento y por supuesto me sumo a las colaboraciones que podamos continuar en esta suma de redes. Muchísimas gracias, doctora Denise, por toda su colaboración, ayuda. Así es que mil gracias. Agradecemos también de la Universidad Federal de Río Grande del Sur a la doctora Claudia Medianeira Cruz Rodríguez, a la doctora Marlis Polidori, a la doctora Marcia Malaquias Braz, a la doctora Celia Elizabeth Caregnato. Les pido un aplauso, por favor, para la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Por parte de la Universidad de Aveiro, Portugal, a la doctora Isabel Piño. Muchas gracias, doctora. A la Universidad Estatal de Campiñas, Unicamp, a la doctora Mara Regina Lemes de Sordi. Muchas gracias, doctora. Por parte del Campus Porto Alegre del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande del Sur, a la doctora Clarice Monteiro Scott. Y muy honrada de los investigadores de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, doctor Freddy Álvarez González, doctora Lourdes Alcaraz Moreno, doctor Ángel Monzón Calva, doctora Natividad Mozó Cotino, doctora Edith Torres Torres, doctora Adriana Yáñez Hernández. Un aplauso, por favor, para todos nuestros docentes e investigadores. Muchísimas gracias, enhorabuena, un gran encuentro y no me resta más que decirles que todas nuestras flechas se dirijan al sol. Muchas gracias, enhorabuena. La construcción del conocimiento colectivo es fundamental para el progreso y la evolución de la red que se nutre de la diversidad de perspectivas y la búsqueda conjunta de respuestas a nuestras inquietudes y necesidades. A través de la colaboración y la apertura al pensamiento del otro, la investigación de asociación se erige como medio poderoso para generar conocimiento valioso que trasciende de las fronteras individuales y enriquece el acervo común de la sociedad. Muchas gracias a todos por su valiosa presencia. Todas mis flechas se dirigen al sol. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos 15 minutos antes de la conferencia magistral de Philippe Merrier sobre nuestro modelo. Así que para que puedan ir y comerse en un tentempié, dicen en México, porque no creo que alcance para más tacos, ¿no? Entonces nos vemos aquí en un cuarto de hora para comenzar con la conferencia. Muchas gracias.